em relação ao nosso contexto, né? Bom, como tem 15 pessoas aqui nesse momento, acho que a gente pode dar início, né, Samuel? Podemos? Eu quero, inicialmente, assim, agradecer muito a presença do Samuel aqui com a gente, que era uma das pessoas que praticamente seria impossível não estar, né? Nessa discussão sobre cidades e escolas, juventudes e infâncias, a partir, não só a partir, por causa das temáticas que o Samuel vem estudando, mas pela sua constituição mesmo, de um professor intelectual, aquilo que a gente tem defendido ao longo dos anos, que nós somos intelectuais da educação, né? E eles nos tirarem isso, querem nos colocar apenas como mediador, ou isso ou aquilo, é muito sacana. Mas o Samuel, eu conheço ele há muitos anos, fui professora dele na licenciatura em História, depois fui orientadora de mestrado e na educação, e depois o Samuel fez doutorado em educação ambiental na FURG. Então, o Samuel é um típico furguiano, assim como eu, né, que na vida universitária fiquei sempre na FURG. É um prazer muito grande te receber aqui e te escutar, sempre é muito bom. E um membro, assim, que a gente considera permanente do Recidade, esse grupo que você falou no início, ele é muito aguerrido, né? É um pequeno grupo que vem resistindo a esses ataques e tentativas de desqualificação do nosso papel, né? Enfim, sem aderir às modas, digamos assim, que de vez em quando recai sobre nós. Mas olha, passo para ti a palavra, pessoal, tenho certeza que vocês vão amar escutar o Samuel nessa tarde. Agradeço, né, gente, o convite, primeiramente. Esse grupo, como eu falo, o Grupo Recidade foi muito importante para mim, né, por várias questões, mas eu vou citar somente uma delas, né. Eu não sei quais são os cursos, depois o pessoal pode falar, né, os cursos de cada uma fazem parte, enfim, mas eu venho do curso de História e a História é uma ciência muito dura, né, a ciência é uma ciência muito... todo mundo acha que a ciência no primeiro, a história ela é crítica por si só por genética, né? Mas ela não é, né? Na verdade, a história ela existiu e ela foi constituída para contar a história dos vencedores. E nós sabemos quem são os vencedores. Então, ao mesmo tempo, a história ela se constitui com linguagem, com abordagens muito duras, né? E isso como se fosse somente isso que fosse importante, né? Como se isso fosse somente importante. E a gente precisa de outras questões para a gente fazer ciência, para a gente olhar para a sociedade de uma forma, de uma outra forma, de uma forma mais coerente, né? Então eu sou formado, como a Vânia falou, sou da casa, sou formado na FURG, né? Mas ao mesmo tempo me encontrei durante o mestrado. Eu fui fazer o mestrado em educação, né? Porque já tinha algumas sinais assim que tinha que ir para a docência e que queria me formar um docente e sabia que não se nasce professor, logicamente, né? Nem professora, a gente se forma professor. Como falou, escreveu Paulo Freire, ninguém se descobre professor numa terça-feira às 4 horas da tarde. A gente vai se constituindo, né? E fui fazer o mestrado em educação, né? Na época fui orientado pela Vânia, né? Pela professora Vânia. E foi muito importante porque a Vânia, com a perspectiva dela, com a experiência, que foi professora de escola, pesquisadora, não é somente professora universitária, mas tem toda uma caminhada, né? Sabia orientar ali que várias coisas, mas principalmente que jovens deveriam pesquisar sobre os jovens e pesquisar sobre sobre o seu cotidiano, sobre as suas experiências, e que o jovem não era um vir a ser, né, Vânia? O jovem, ele já era, né? Ele já é. Então, portanto, ele deve ser olhado, ele deve ser pensado, né? E daí, para mim, é onde mais ou menos começa e como o Recidade me contribuiu para a minha formação e para a minha vida, né? E principalmente do grupo, da Vânia e do grupo, dizer, sim, tu és um pesquisador, sim, tu pode escrever de uma outra forma, sim, tu pode trabalhar com outras referências bibliográficas, né? E tu vai conseguir te colocar
no espaço acadêmico, no espaço da docência, né? Então, gente, eu atualmente sou estou professor, sou educador social numa fundação nacional que se chama Fundação Pescar, né? Eu sou educadora social aqui na Iara, né? A Fundação Pescar, ela funciona como se fosse uma terceirizada de educação em algumas empresas espalhadas pelo Brasil. Ela atende jovens em situação de vulnerabilidade social, né? Hoje eu sou educador aqui de mais ou menos uma turma de 20 jovens, né? Funciona semelhante para quem conhece com aquilo que é o jovem aprendiz, né? Eu praticamente dou a parte social, vamos dizer assim, né? Que é 80% do curso, e a Iara, que no caso a empresa, entra com a formação mais química, científica, a formação mais voltada para a profissão, enfim, daqui da empresa. Também faz pouco tempo que estou professor do Estado, sou professor de História do Estado, né? Faz pouco tempo, mas é uma vitória aí também, que é muito importante para mim, para a constituição da minha vida, da minha profissão, né? E vim tentar falar com vocês hoje, tentar conversar, tentar colocar alguns elementos, né? Como a Vânia falou, eu escrevo, pesquiso sobre temáticas variadas, mas eu tenho me debruçado nos últimos anos sobre a questão da juventude, né? E essa temática da juventude, ela tem andado, né, pela educação popular, no mestrado, durante o doutorado, foi uma olhada, uma mirada mais voltada para as questões ecológicas e os movimentos ambientais, e atualmente hoje por uma questão mais de indagação e de olhar para a vida, assim, tenho pensado muito a questão mais voltada para a questão da saúde mental, para a questão da formação dos jovens, nessa situação que a gente vive, que eu tenho chamado um pouco de as encruzilhadas da vida, né? Eu acho que a gente vive um momento muito complexo da nossa sociedade, do nosso país, da nossa política, da nossa economia, né? Aonde, na verdade, para mim, a gente se encontra nessas encruzilhadas, e para mim, como professor e como educador social, também tem sido um desafio, né? Porque a gente olha para uma juventude, né? Primeiro que não existe uma juventude, né, Vânia? Existem as juventudes, e essas juventudes, elas têm milhares de necessidades, né? Por exemplo, agora mesmo passando, só para citar dois eventos, né, grandiosos aí que foram que escancarou muito da nossa desigualdade, que foi a pandemia, né? E a outra questão, as catástrofes ambientais do ano passado, as questões climáticas, né? Que desmascarou, escancarou aí o racismo ambiental para todo mundo, né? E a nossa vulnerabilidade. Quando a gente olha para a juventude nesse contexto, a gente vê muitas dificuldades, muitas problemáticas, né? E daí a gente tem todo um caldo de toda uma situação totalmente desafiadora, né? Eu coloquei na proposta lá, né, algumas leituras, alguns textos daquilo que eu tenho mais ou menos que vai sulear, né, que vai direcionar um pouco da nossa reflexão, né? E esses tempos, assim, eu tava pensando muito dessa questão de como ser educador, assim, no meio dessa questão toda, e como ser um professor, como ser professora no meio dessa questão toda, né? E esses tempos numa discussão numa discussão boa, né, numa discussão positiva com um colega, eu disse para ele assim, cara, para mim não, eu quero trabalhar com os jovens perdidos. Quero trabalhar com aqueles que são os ditos jovens perdidos, né? Porque aqueles que são os achados, né? Para mim não, sabe? Para mim os achados eles estão achados, né? Para mim é muito difícil quando a gente se depara com uma realidade de uma juventude ou adolescentes ou jovens que dizem assim, né, Vânia? Olha, eu vou fazer direito, não vou fazer OAB, daqui a pouco já vou fazer um concurso público e daqui a pouco vou me estabilizar na vida. Eu acho isso muito estranho, né? Nada contra a organização de cada um, de cada uma, mas para mim, quando eu chego na frente de um jovem que tem dúvidas, questionamentos, né? Principalmente eu digo assim, eu acho que aqui eu acho que aqui eu vou trabalhar, né? Acho que aqui eu vou ter um espaço para poder trabalhar, para poder conversar, para poder oferecer leituras e também aprender.
né? Porque eu acho que a gente parte muito de uma perspectiva da docência, que ela é muito arrogante, que é somente o lance de depositar, né? De eu vou apresentar a alternativa, né? Que vem muito, né, gente, daquele contexto iluminista, né? Do iluminar os outros, enfim. Quando, na verdade, a gente tem muito o que aprender, né? E no processo, do que a gente conseguir somente ensinar, né? Então é isso, né, gente? Para mim, como educador, eu me sinto muito mais à vontade quando eu estou com aqueles que a gente chama de os perdidos, né? A escola chama do aluno problema, né? Eu me sinto muito feliz quando eu chego numa escola, numa turma. Esses tempos eu cheguei numa turma lá em São José do Norte e o pessoal disse assim: professor, já falaram para o senhor da nossa turma? Eu disse: não, não falaram. Então, só queria dizer para vocês que nós somos a pior turma da escola. E eu disse, então, quero dizer para vocês que eu fui muito bagunceiro também quando eu era estudante, a escola também fazia muita bagunça, eu era da turma do fundão, e para mim isso não vai fazer diferença nenhuma para mim. E vocês vão ver como isso vai ser muito importante para a gente constituir. É claro que vai ter momentos que o professor vai pedir silêncio, vai. É claro que vai ter momentos que o professor vai trabalhar com uma autoridade que é diferente de autoritarismo, ele vai trabalhar, porque não sei se você sabe, mas os professores e as professoras, a gente está falando, professores e alunos, nós estamos falando de uma relação de poder. Isso é inegável. Mas a gente também, nós estamos ali para conseguir mitigar isso, diminuir isso e também conseguir construir uma relação importante, né? E quero dizer para vocês que a gente está ali competindo com um monte de coisa, né? A gente não tá, tem o chat GPT, né? Tem muita coisa. Então a gente também tem que se colocar um pouco no nosso lugar de humildade, né, Vânia? Quando a gente se coloca diante das turmas, né, diante dos espaços e fazer, né, a gente não fazer de conta que aquilo ali não existe, mas fazer com que aquilo ali também possa contribuir com a nossa formação, né, com a nossa aula, com as nossas atividades, né? Isso é uma questão muito importante para nós. Mas seguindo um pouco nisso, né, gente, eu quero que vocês pensem sobre isso. Imagina você chegar numa sala, né, imagina você saber que você é tido pelos professores, ou pela turma, ou pela escola, como a pior turma. Como que é isso? Por mais que as pessoas falem um pouco com orgulho disso, né, isso é uma questão problemática também, né, de como a gente também se entende, né, de como a gente é compreendido e como a gente é olhado. E um pouco daquilo que eu estudei junto com a Vânia, com o Luiz, na época, com todo mundo que estava no grupo do Recidade, é interessante a gente pensar da onde que vem essa perspectiva da juventude, do jovem como problema, né? Então é inegável da gente falar, principalmente, que se a gente for buscar, principalmente no Brasil há pouco tempo, antes da gente ter o Estatuto da Juventude, né, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tínhamos uma coisa que foi forjada durante a ditadura militar, que se chamava o Código de Menores. Então, por que o Código de Menores? Porque a juventude, a adolescência, a maior parte da adolescência e da juventude do país, ela era tida como um problema. Ela deveria ser reprimida, ela deveria ser endireitada, né? Ela deveria passar por um processo de domesticação, né? Mas isso é uma realidade que a gente vive de uma forma geral, não somente no Brasil, né? Para a gente pensar assim, ó, o jovem, né? Ele só vai ser, né? Alguém ou vai ser algo depois que ele casar, depois que ele ter filhos, depois que ele tiver um emprego, depois que ele tiver uma carteira assinada. Só que hoje, ainda mais hoje, nós estamos cada vez mais com uma dificuldade de ter, né? Os jovens, muitos deles não querem, ou querem de uma outra forma, e a gente também, esses símbolos que a sociedade perseguia, a gente não, muitos deles, por exemplo, de ter certas coisas, a gente não tem como alcançar. Elas estão muito distantes de nós. E aí, uma outra questão que me chama, né, gente, para a gente conseguir pensar sobre isso, e é aquilo que eu tenho trabalhado muito, junto com, de forma assim transversal, né, junto com os meus alunos, com outras pessoas, com colegas, é pensar na atualidade como existe também uma ideia de que a maioria das pessoas elas não estão felizes e não se sentem felizes, né? Isso é uma questão também importante da gente pensar.
né? E aí eu me apoio em cima de um psicanalista que eu gosto muito, que é o Contardo Caligares, que o Contardo Caligares fala assim, olha, eu não quero ser feliz, eu quero ter uma vida interessante. Eu quero conseguir construir uma vida onde eu consiga viajar, ter uma conquista das minhas coisas, onde eu consiga olhar de uma outra forma, né? Porque a gente sabe, né, gente, que a felicidade, muito daquilo que se apresenta como felicidade para nós é um mito, né? Ou é um produto, e quando na verdade a gente deve construir isso. E isso está muito relacionado com a nossa educação, está relacionado com a forma como a gente se relaciona. E eu tenho colocado isso muito com os estudantes, né? E principalmente com os jovens. De dizer, olha, cara, a gente precisa, primeiro, a vida não é linear, né? Então, assim, a gente olhando naquilo que eu falei para vocês mais no início, né? Poucas pessoas vão saber aquilo que elas querem, ou no que elas vão se formar, ou aquilo que elas vão querer fazer, né? Eu acho que nisso está uma questão de que está tranquilo, né? Isso está tranquilo. Está tranquilo a gente se descobrir que, na verdade, daqui a pouco eu não estou feliz fazendo história. História não é o que eu quero. E tá tranquilo também tu descobrir que talvez tá tranquilo, tu estás feliz fazendo história e que vai ser difícil a tua vida depois como professor ou como pesquisador, enfim. E a gente não deve também fugir um pouco disso, assim, né? Então, para mim, isso é uma coisa que eu preciso falar, assim, nessa questão das encruzilhadas, né? A outra questão, não sei se vocês já ouviram falar de um filósofo chamado Albert Camus, né? E o Camus é um filósofo francês, né? Que ele se coloca, ele é existencialista também, assim como o Sartre, mas ele se divide um pouco do Sartre porque o Camus tem uma questão muito interessante que ele vai se dizer como a filosofia do absurdo, né? Ou seja, o Camus ele vai ter uma ideia, ele vai fazer uma colocação muito interessante, que é na verdade o seguinte, né? Ele vai dizer que a vida não tem um sentido. E se a vida não tem um sentido, a gente deve construir esse sentido, né? A gente constrói esse sentido. E isso é uma questão muito também às vezes desesperadora, porque ele vai dizer para nós que o mundo ele gira num sentido, numa direção, e nós giramos numa outra. E na verdade, na maior parte do nosso cotidiano, na vida, às vezes a gente sente que o cenário, que a vida ela está desabando e a gente tem que seguir, né? Inclusive ele vai fazer uma colocação muito interessante num dos livros dele, que ele vai dizer assim, olha, às vezes você vai estar indo para o trabalho lá no metrô ou no ônibus e você vai se questionar, por que eu estou fazendo isso? Será que isso tem uma importância? E ele vai dizer que a maior parte das pessoas, essa pergunta ela não vem para a maior parte dessas pessoas. E quando essa pergunta vem, muitas das vezes, a gente faz de conta que ela não existe. E a gente não quer responder ela. E o caminho é interessante porque ele também coloca, né, dentro de uma perspectiva dele do mito de Sísifo. Eu não sei se vocês já leram sobre o mito de Sísifo, né? O Sísifo é aquela mitologia grega lá do cara que foi condenado a rolar uma pedra a vida inteira dele para cima de um penhasco, né? E aí, quando ele chega lá em cima, o que acontece? A pedra rola de volta e ele tem que pegar a pedra e rolar de novo eternamente, né? E o Camus vai dizer que a nossa vida, que a nossa existência, ela é mais ou menos isso. Ela é essa pedra que a gente rola para cima e quando chega lá em cima ela rola para baixo. Só que no final, do mito de Sísifo, o Camus vai dizer o seguinte: é necessário imaginar Sísifo feliz. E aí tu fica pensando, pô, Camus, como assim imaginar Sísifo feliz? Tu tá me apresentando uma ideia absurda da vida, né? E ele vai colocar que o momento de conseguir imaginar-se feliz é o momento quando Sísifo desce da montanha para pegar a pedra de novo, para rolar ela para cima. Ali é uma brecha que talvez o Sísifo tenha para conseguir se imaginar feliz.
E isso é uma questão que ele coloca, dizer assim, olha, talvez na nossa sociedade, na nossa realidade, no nosso fazer, a gente vai ter pequenos momentos, que é naqueles momentos que a gente vai conseguir se imaginar feliz e daí construir a nossa felicidade, né? Uh, Dando seguimento, assim, né, gente, eu acho que existe uma outra questão quando a gente pensa tudo isso, né? A gente tem um- uma consequência, né? E depois eu acho que a gente pode conversar melhor, quando a gente talvez abrir para a gente conseguir conversar, assim. Quando a gente fala de tudo isso, a gente está dizendo que a gente vive, né? Buscando um pouco daquilo que o Freud falava no mal-estar da civilização, que não tem como a gente existir e falar sobre civilização se a gente não falar de repressão, da repressão dos nossos desejos, da repressão dos nossos sonhos e de várias outras questões que fazem a gente ser gerado esse mal-estar, né? E por um outro lado, a gente vive um outro momento da sociedade, um outro lado, que nos coloca uma felicidade já estabelecida para que a gente percorra essa felicidade que já está pronta. E aí acredito que a gente tem outros desafios, né? E para isso eu tenho visto isso muito na vida dos jovens, né? O que perseguir? O que fazer? Né? Será que eu trabalho e estudo, vou para a universidade, né? Quais são as questões que eu posso trazer para construir, vamos dizer assim, a felicidade ou a minha vida? Então são muitos desafios, né? Sem falar que hoje a gente tem aí para a questão de que vivendo na época da informação ou da informação, né? É claro que a gente tem que repensar essa informação, mas a gente tem aí uma ilusão de que tudo a gente pode saber, de que tudo a gente tem à nossa mão, né? E todas essas outras questões, que são totalmente importantes. Esses tempos em aula, né? Só para tentar fazer ir concluindo assim essa primeira parte, a gente conseguir depois seguir o debate, a discussão. Esses dias um amigo meu, um aluno meu me perguntou se a felicidade ela era uma questão que a gente deveria perseguir assim de uma forma, né, muito com muita força, assim. Eu disse, cara, a gente tem que pensar muitas questões, né? Uma delas foi aquilo que eu falei para vocês, que a gente deve ter uma vida, a gente deve buscar, acredito eu, né, uma vida interessante, né? A gente deve perseguir aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente acha que seja interessante fazer. Mas eu disse para ele que na Idade Média, eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas me desculpe, eu sou um cara da história, então sou meio chato assim em algumas questões da história. Não sei se vocês já ouviram falar numa coisa chamada Schandmask. Schandmask chamava-se de máscara da vergonha, mais ou menos a tradução. Era uma certa punição, né? Que tinha na Idade Média, na região mais ou menos onde é a Alemanha hoje. Principalmente eram punidas, logicamente, mulheres, né? Mas eram máscaras que eram feitas de vários tipos, máscaras de ferro, né? Que elas tinham vários tipos, né? Elas eram no formato de monstros, elas eram no formato de vários outros animais, de bichos, enfim. Só que todas elas carregavam na boca um sorriso. Então essas pessoas que usavam essa máscara como uma punição, né? Era aquela máscara que era presa com grilhões de ferro. As pessoas elas eram obrigadas a usar essa máscara da vergonha, mas todas essas máscaras carregavam um sorriso na boca. E eu fico pensando exatamente isso. Parece que hoje a gente tá meio que obrigado a usar essas máscaras da vergonha, assim, e a gente tá muito, parece que obrigado a parecer feliz o tempo inteiro, né? Quando na verdade, às vezes a gente quer perseguir outras coisas e quer buscar outras coisas, né? E eu jogo isso muito para refletir, principalmente que a gente vive momentos onde que as pessoas, por várias questões, estão com a sua saúde mental afetadas, né? E principalmente numa relação dos estudantes, dos jovens, né? Que muitas vezes a gente se assombra com as coisas que eles vivem, que a gente vivencia, que eles vivenciam, né? Da sua realidade dentro de casa, da sua realidade, das suas cobranças que tem, né? E eu acho que isso é importante da gente conseguir pensar, né?
Então, gente, uma simples assim reflexão, né, da gente conseguir perceber, né, dentro da nossa realidade, questões que a gente possa conseguir trabalhar, né? Eu, no meu caso, é um pouco daquilo da reflexão que eu tiro de trabalhar com jovens de várias idades, de várias classes sociais, né? Da gente conseguir encontrar, logicamente não existe um manual, né? Não existe um manual para a gente conseguir trabalhar, mas a gente precisa estar muito atento à questão da realidade em si, as coisas que estão sendo impostas, né, para que a gente consiga não salvar ninguém. Nós não queremos salvar ninguém. Eu sempre falo que a minha perspectiva como professor não é salvar ninguém. A minha perspectiva como professor não é iluminar ninguém, mas a minha perspectiva como professor é conseguir me relacionar de uma forma que eu consiga contribuir para a vida, né, dessas pessoas e que a vida das pessoas também possam contribuir com a minha, né? E eu acho que isso é uma questão muito importante, porque eu acho que hoje, mais do que dizer, do que falar, do que comunicar, a gente precisa muito ouvir, né? E isso está cada vez mais difícil, né? Pessoas que possam nos ouvir, pessoas que possam nos escutar, né? Era um pouco disso que eu tinha para trazer para conversar com vocês, né? Eu tenho uma perspectiva um pouco mais freiriana, assim, eu gosto de trabalhar com algumas temáticas geradoras, daí tentar dessa pequena fala conseguir levantar alguns questionamentos e talvez levantar daí uma conversa, um debate, né? Então eu fico convido vocês para a gente conseguir fazer uma conversa, a gente conseguir dialogar, e aí a gente vai constituindo e vai conseguindo completar algumas outras lacunas aí para a gente dar continuidade no nosso curso. Tá, gente? Estou disponível aqui. Pessoal, pode levantar a mãozinha ou intervir direto aqui, né? Assim, mais à vontade, mais informalmente, né? Conversa com Samuel vai um pouco nesse rumo. A Ellen. Bom, oi, gente. Tudo bem? Falando um pouco sobre essa questão de saúde mental, né? Eu faço pedagogia aqui na FURG, sou da modalidade EAD, então eu fico no polo de Santo Antônio da Patrulha, estudo daqui. E eu tenho atuado no PIBID recentemente, nesse último ano, em decorrência do curso. E eu tenho visto uma questão que tem me preocupado muito. Eu atuo numa turma do 5º ano, que é sobre a pressão decorrente das avaliações externas. Já aconteceu recorrentemente em momentos de prova. Na semana anterior já começa, assim. Os alunos já começam a falar: professora, eu tô nervoso. Professora, eu tô passando mal. Professora, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou ir mal nessa prova. E eles ficam se cobrando, porque, como o Samuel mencionou, eles são tidos como uma das piores turmas da escola. Então, eles têm esse estigma em cima deles. Então, é uma cobrança extra que eles mesmos se impõem por conta das notas que são ruins. Eles têm vários casos de dificuldade de aprendizagem. Então, a turma como um todo é bem difícil de lidar. Eles também têm problemas de comportamento. E, ao mesmo tempo, as professoras tentam impor, né, uma forma educativa um pouco mais impositiva, um pouco mais autoritária, e nem assim dá certo, porque eu vejo que o cuidado com eles deve vir muito mais de uma conversa, de uma oitiva, de um contato mais profundo do que essa tentativa de impor as regras, né, que são esperadas. E quanto a essa questão das provas, então existe essa cobrança extra da instituição sobre eles, porque tem que ter uma média, tem que manter a média boa, porque é uma das melhores escolas do município e, enfim, vai criando toda uma rotina que desestabiliza muito essas crianças. E eles se veem cada vez mais compelidos a se cobrarem, a ir bem, e eles têm as questões de dificuldade de aprendizagem mesmo. Então, é difícil para mim ver no dia a dia esse tipo de atitude de crianças tão novas, querendo ou não, eles estão 10 para 11 anos, eles são muito novinhos ainda, para estarem nessa pressão absurda.
Então, é algo que me entristece e eu tenho tentado modificar um pouco essa visão de mundo que eles têm e sobre si mesmo também. Mas é difícil, porque já é uma rotina, né? Já está um bom tempo com esse tipo de atitude da instituição e deles mesmos sobre as atitudes deles, né? Então, queria comentar um pouquinho sobre isso, porque eu vi um pouco dessa questão que o Samuel trouxe nessa minha vivência, né? Obrigado, Ellen. Eu acho que é muito problemático, assim, né? Eu não tenho experiência... A experiência que eu tenho com pequenos é com os meus filhos, né? Eu tenho 2 pequenos e vejo... como é que eu posso te dizer? Eu vejo... Nós temos uma preocupação muito grande, assim, né? Claro que eu como pai vou cometer os meus erros e vou cometer os meus acertos, mas eu percebo isso que tu tem falado, porque às vezes hoje tu já vê as crianças ali com 4, 5 anos, né, e aí tu te vê assim, será que eu já coloco no inglês? Será que eu coloco no francês? Será que eu coloco para fazer aula de balé? Será que eu coloco na natação? Será que... Então, existe, né, essa pressão, né, desde muito cedo, independente da classe social, né? Tu vai ter as pressões dentro dentro dos seus nichos, né? E existe muito essa performance, essa cobrança performática, né? De quanto essa criança tem que ser, né? Do que ela tem que alcançar, né? E aí a gente tem esse desencaixe aí, né? E uma outra coisa, assim, que eu percebo muito dentro da questão dos jovens, né, e dos adolescentes, assim, é muito essa questão de que existe essa pressão do trabalho, né, existe essa pressão pela questão de que qual curso vou fazer, né, ou às vezes ou até mesmo a dúvida, né, de se segue estudando ou não, né, se aquilo ali é importante para ele ou não naquele momento, né? Então são várias as questões, são vários os questionamentos, né? E como lidar com isso, né? Como é que a gente consegue lidar, como é que a gente consegue amparar essa questão? E aí nós temos aí um número muito grande, cada vez mais, de crianças mais nervosas, estressadas, né? Existe toda essa cobrança toda, né? E o professor e a professora tá aí tentando lidar com todas essas questões, né? Mas eu compreendo e consigo perceber a dificuldade que é trabalhar cada vez mais com essas crianças, né? E de conseguir desenvolver um trabalho que seja formativo e não somente pensando num produto, né? Eu acho que a gente tem essa questão. A gente tem essa questão de que tudo que a gente começa a fazer, a gente tem que visualizar e colocar a questão do produto já de a priori, né? E a gente não... Aquela coisa que é bem clichê, né? O processo, a formação, essas coisas elas não são percebidas, né? Então a gente não consegue, a gente pensando nessa questão do produto somente, a gente causa uma série de problemas, né? Eu me inscrevi aqui, Samuel, colegas, porque eu me lembrei muito do Cipriano Lucchesi, tá? Que é um pensador brasileiro que tem se debruçado a estudar a avaliação. E aí, lá nos anos 1960, eu sempre digo isso, né? Porque eu escuto muito o Lucchesi, que me parece que é uma voz lúcida no meio dessa coisa toda que se transformou a avaliação, sobretudo dada pela larga escala, que visa metas para atingir performance, como vocês falaram, Ellen, Samuel, e que nem são estipuladas por nós, e sim a partir de parâmetros externos, que são os mesmos para todas as crianças e jovens brasileiros, tá? E aí o Lucchesi dizia, já desde os anos 60 ele denunciava esse caráter da exclusão que a avaliação ajuda a fazer, entendeu? O próprio termo, que é horrível, falar
o fracasso escolar. Não existe fracasso escolar. Como assim? O que é o fracasso escolar? Quem definiu esse parâmetro? Então, quem não está alcançando, sei lá, aquela métrica, entendeu? Aquela medida, é um fracassado, mas quem vai dizer para mim que eu sou uma fracassada e a partir de que parâmetros? Compreende? Então, acho que tudo tem a ver com o modo de produção, que não tem como a gente não relacionar, e, em especial, nos últimos anos, essa é a maior incidência do neoliberalismo na educação, né? Com a presença do mercado, de empresas e do terceiro setor dentro do MEC, né? Então, eu não estou na escola, né, Ellen, assim como você, mas fico pensando, porque os estudantes, os alunos de geografia e de história, eles trazem isso, tá, mas como é que eu vou fazer então? Porque está ali, está marcada aquela avaliação, né, que é uma coisa que você não define aquele calendário, ele já está ali para você segui-lo, né, e como trabalhar, né, com as juventudes e as infâncias, essa questão sem que eles se sintam menores uns em relação aos outros. Porque eu penso, né? Eu acho que foi o Drummond que tem um poema que diz qual é o metro que me mede, né? Qual é o peso, né? Como assim? Entende? São pessoas, somos pessoas. Então, na educação, eu acho uma questão muito delicada. Eu sempre tive maior dilema em relação tenho, para mim é muito doloroso avaliar no sentido de mensurar. Eu nunca sei quanto vale, porque quem sou eu para saber quanto vale uma aprendizagem? Eu não estou dentro do outro, eu não tenho os sentimentos dele, mas eu acho que é questão do cuidado, né? Que o Samuel chamou a atenção, né? De como que eu olho para o outro, como eu me coloco, e envolvê-lo naquela questão. Então, por que não? Acho que desde pequenos, essa é uma questão que eu venho defendendo, a questão da autoavaliação, né? Como que eu estou percebendo a minha aprendizagem? Como que eu estou me... O que mudou alguma coisa? O que mudou? Né? Foi para melhor? Não foi? O que foi? A gente estabelecendo com os pequenos já algumas questões que eles possam pensar sobre os seus próprios processos. Como a gente fala, avaliação é processo, sabe que diabo, né? A gente nem acompanha direito ali um pouquinho uma vez por semana, às vezes com os alunos, no meu caso. Então, como é que eu vou saber, né? Mas eu penso muito na direção do Lucchesi, que a avaliação ganhou essa dimensão autoritária na medida que ela ajudou a excluir muito, entendeu? Aprovou, reprovou, enfim, tá? Eu acho que a gente passou por um longo período histórico em que a avaliação foi isso aí, foi esse apêndice da exclusão mesmo. Mas eu acho que a gente tem que, do nosso jeito, com a nossa concepção educativa, de ver as pessoas como sujeitos, não como objetos, de desmistificar a questão do fracasso escolar, porque ele ainda é forte. Eu escuto esses termos ainda dentro da faculdade, entre os licenciandos. Tá? O que é fracasso? Fracasso. Eu fracassei, professor, eu era um fracassado. Então, esses são sentimentos que nós vamos incorporando. Mas fracassou por quê? Em relação ao quê? Entende? Então, eu acho interessante. Olha só, Samuel, fala um pouquinho aí. É isso, né, Vânia? Eu me lembro de uma vez de uma turma que a gente trabalhou, acho que foi uma turma da geografia, que a gente trabalhou essa questão da avaliação através do Lucchesi. E a gente fez uma bagunça, né? Porque a Vânia trouxe o livro trouxe uma obra do Lucchesi para pensar a avaliação, né? E porque, na verdade, gente, essa é uma questão, assim, central, né? Porque uma das poucas coisas, né, que a gente, vamos falar assim, né, da relação de poder que o professor e a professora vai ter é a questão da avaliação. É uma questão que a gente, que vocês como professores e professoras, vocês vão ter, né? É uma das poucas coisas, a questão da avaliação, né? É uma questão problemática, né? Que a gente vai ter que pensar e repensar, mas a mesma coisa é uma coisa que eu tenho. A minha, vamos dizer assim, a minha autoridade também passa por essa relação, né, Vânia? De eu ter a questão da presença, a questão Por mais que depois na escola, né, os estudantes te procurem por questões diversas. Professor, né, tens como botar a presença para mim?
eu recebo o pé de meia. Professor, tu tem que não sei. Então, né? E aí a Vânia é cirúrgica nessa questão. Né? A questão neoliberal, ela atacou a escola. Então, hoje, o pessoal não vai te procurar para botar a presença porque ele está preocupado numa atividade tua que ele não foi para ele aprender. Né? Ele quer participar para poder conseguir a presença mínima para ele. Ou a família recebe Bolsa Família. Né? Enfim, então tem todas as questões. Tem que secar aqui embaixo também, né, filho? Então tem todas as questões da gente conseguir olhar para isso, assim, né? E ao mesmo tempo, a avaliação, a gente precisa repensar a avaliação. Porque até então, se a gente não pensa a questão da avaliação, a gente não pensa os métodos, né, Vânia? Da gente conseguir abordar, da gente conseguir trabalhar, né? E quando a Ellen estava falando da situação com as crianças, né? Eu estava me lembrando muito dos problemas que se tinha dentro da universidade, né? Porque um modelo que a universidade ela foi montada numa perspectiva, né, gente? Aí depois até a Vânia me corrige nessa se eu estou errado nisso, né? Mas a questão da docência, das relações, ela foi montada numa perspectiva. Depois do Enem, pós-Enem, chegam outros estudantes. Chegam estudantes, parece que quase como se fossem alienígenas, de uma outra realidade, né? E o professor universitário, ele estava acostumado com uma lógica. Ele não estava acostumado com a lógica de ser questionado. Ele não estava com a lógica de, tipo, cometer um assédio e ser processado. E estavam chegando outros atores, outros sujeitos dentro da universidade, e a gente viu isso acontecer. Né? Esse conflito, ele aconteceu, e que bom que esse conflito aconteceu. Porque chegaram outros sujeitos dentro do feudo, né, Vânia? Chegaram outros, né? E logicamente, né, gente, a questão de que começou a se aproximar essas diferentes realidades, né? E como isso foi importante. E eu cito isso porque eu me lembrei como na minha turma, às vezes, tu tinha aqueles professores, os figurões, né, Vânia? Os professores que eram aquelas figuras, assim, tipo... me foge, assim, um adjetivo, mas que queriam muito, né, só um detentor do conhecimento. Né? E aí, tanto que ele te olhava e perguntava, né, o que tu leu? Né? Que livro tu leu? Aquela coisa toda, né? E, na verdade, não numa perspectiva de contribuição, mas numa perspectiva de imposição, né? E depois a gente encontrava professores como a Vânia e outros professores que estavam ali para compartilhar contigo, né? Então, acho que isso é uma questão importante da gente pensar, né? De como a educação ela é formada, e daí tem tudo a ver com o que a Vânia falou, a questão da avaliação, e como a gente precisa pensar a avaliação, repensar a avaliação, né? O Samuel lembrou das mudanças na universidade pós-Enem e pós aquele projeto que teve ali, sei lá, foi 2005, 2006, como é que chamou, que era de financiamento da universidade, e que criou inúmeras bolsas para estudantes do país inteiro, lembras? Como é que chama? Esqueci o nome completo agora. E aí começaram a chegar na Folha estudantes do Pará, de São Paulo, de Minas, né, do Nordeste, aquele monte de sotaques, de cores, de culturas, em pleno inverno, os guris do Pará de chinelo de dedo, que não conseguiu colocar sapato, né? E eu sempre digo isso em aula ainda hoje, né, Samuel? Ali eu comecei a entender melhor o Brasil, porque a gente sabia, sim, de estudar aqui, ou uma coisinha ali, encontrar ali, pontualmente, mas conviver com pessoas tão distintas desse nosso rincãozinho, desse nosso pedacinho, esse chãozinho no sul do Brasil, não. E aí você imagina, pessoas atravessaram o Brasil para chegar na Folha. E aquilo me comovia muito, né? Essas razões, essa perseguição de sonhos, porque eram sonhos. Então, durante um período riquíssimo, nós tivemos isso que foi encantador, foi essa aprendizagem com sotaques e com as culturas regionais.
E, claro, depois, com a diminuição do financiamento universitário, que hoje é um grande problema que nós temos, né? É a ausência de recursos suficientes para a universidade, e inclusive para bolsas, né? Isso diminuiu muito. Nós voltamos a ter uma universidade mais regional, o que nos empobrece em termos de aprendizagens, nos empobrece muito. Mas a Eden está com a mãozinha aberta, por gentileza. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Eden, eu estudo Artes Visuais e Licenciatura aqui na FURG, né? Também estou no PIBID, como a colega Ellie. Eu só fiquei pensando numa questão que aconteceu no PIBID com umas turmas de sexto ano, que a gente estava dando matéria de... Era criação de HQ, criação de personagens, né? E aí a gente tinha... alguns deles ficaram enrolando, assim, a gente e tal, né? Tipo, vou fazer em casa, depois eu trago semana que vem. Eu, tá, então me traz, né? E aí eu sei que a gente já tinha pedido muitas vezes e tal, e é uma turma bem difícil, assim, vários deles estão reprovados em todas as matérias e tal. E aí eu sei que já fazia umas 3 aulas que a gente estava no mesmo assunto, e aí eu falei, tá, a gente precisa seguir, independente se eles fizeram ou não a tarefa. E a gente deixou uns 10 minutos, assim, que tava fazendo sol, e aí a gente ia pro pátio, né? Sentar todo mundo em roda e cada um ia apresentar o seu personagem. Aí no que eles viram que eles realmente teriam que apresentar e teriam que mostrar o trabalho, né? Não, tá, não sei o que, vamos fazer. Aí fizeram, tipo, umas 3 pessoas fizeram o mesmo personagem, que era um ratinho, que era tipo assim, sabe esse alfabeto que fica na parede, assim, A, B, C, aí tem o R de rato. Então, tipo assim, eles copiaram da parede o mesmo personagem. Aí eu ia conversando, tá, e esse teu personagem, qual a personalidade dele e tal? Não, é que o meu não é um rato, é um hamster, professora. É diferente do da minha colega. Então, e a gente tentando trabalhar essa questão que me preocupa muito, é que eles reproduzem muito aquilo que eles veem, né? Tipo assim, não tem um pensamento crítico, uma imaginação. E também tem a questão de que eles estão naquela fase de criança barra pré-adolescente, vai perdendo contato com a imaginação também. Mas enfim, o que eu ia falar? É da questão da avaliação, né? Eu fiquei pensando, teve um gurizinho que ele chegou, ele deve ter uns 15 anos, nem, né? Porque eles vão rodando, assim, reprovando, né? E aí ele chegou atrasado na roda, e sentou assim, começou a brigar com o outro e bagunçar e tal. E a minha colega do PIBID, no caso, a gente faz por duplas, né? Ela falou assim, pô, tu chegou atrasado e tu tá bagunçando. E aí eu sei que depois que a gente foi ver por que ele tinha chegado atrasado, é porque ele cuida do irmão que é bebê. E aí nesse dia, inclusive, ele chegou atrasado, fez ali por cima o trabalho, foi embora. E, pô, mas o que aconteceu, né, com essa pessoa? E ele tinha voltado para casa porque tinha acontecido alguma coisa com o outro irmãozinho dele, porque quando ele sai, né, pra escola, o irmão de 8 anos fica com o bebê. Sabe? Tipo, uma criança com a responsabilidade, assim, uma questão muito complicada. E aí depois a gente foi saber que era essa situação, né? A minha amiga ficou, nossa, e eu ainda cobrei ele, ainda fui, tipo assim, grossa com ele. Cara, não tinha como tu saber, né? Mas aí eu fico pensando, como que eu avalio essa criança, tipo, sabe? Eu não sei, a gente não sabe o que fazer, assim, será que ele aprendeu o conteúdo e o que é essa apreensão de conteúdo, né, numa realidade tão complexa, assim, sabe? Várias questões de saúde mental também com esse aluno, depressão e tentativas de suicídio, né? Até pesa um pouco o clima aqui, mas é a realidade, né? Que ele já reprovou várias vezes por causa disso também. E ele achou a mãe dele depois que ela tentou, né, o suicídio e tal, dentro de casa. E eu fico, gente, o que eu faço? Tipo, claro, né, eu sou professora, não tenho papel de assistente social, não sei, não tenho formação para, né, mas eu fico em questão de avaliação, né, o que a gente faz? Tipo, não sei, é isso, eu só fico pensando, eu me sinto tão impotente, assim, eu fico...
Ai, não sei, só isso que eu queria compartilhar. Eu só vou fazer uma colocação rápida e depois eu peço ajuda para a Vânia, né? Porque a Vânia também tem mais experiência. Mas, Eden, eu acho que a única coisa, eu acho que tá, o caminho é esse, né? Tu não é assistente social, não és psicóloga e tu não és responsável por resolver os problemas da vida dessa criança e dessa família, né? Então, a primeira coisa é essa, o teu papel é como educadora, de acolher, enfim, ver o que tu consegue fazer dentro dessa realidade, mas a questão central é que não somente tu estás ali, a escola toda, né? Tu compreender que tu não está sozinha nesse processo, né? Não sei se tu tem, com certeza na escola tem a supervisão, com certeza na escola tem diretora, com certeza na escola tem vice-diretora, então isso não é um problema que tu vai resolver, né? Que é um problema que é uma problemática que chega à escola e a escola vai tentar lidar, né, com essas questões todas, vai poder ter que encaminhar para algumas outras áreas, chamar assistente social, chamar talvez conselho tutelar, então é uma coisa bem abrangente, né? Então essa é a realidade, vamos dizer assim, de boa parte do Brasil, né? Essa é a realidade de boa parte das escolas, né? Mas a grande questão é essa, por mais que seja uma realidade difícil, é de tu não te imaginar emparedada com isso, né? De conseguir dizer, ó, tipo, tu não és a responsável por isso, né? E logicamente que a tua cobrança ela vai existir de uma forma, a tua cobrança da colega, né? Em relação àquilo ali. Esses desafios eles vão aparecer e ele não existe um manual, né? Ele vai se apresentando e a gente vai aprendendo a lidar com eles, né? E a gente vai acertando e também vai errando. Mas eu acho que a questão principal é essa, é de tu saber que isso é ser professor, né? Tu conseguir olhar para toda essa realidade, conseguir fazer uma síntese disso tudo, né? Mas eu acho que o principal é entender que tu sozinha não vai resolver esse problema, né? Então, acionar os outros atores da comunidade escolar, isso é uma questão principal, assim como quem está te orientando, quem está coordenando no PIBID, enfim. Então, acho que isso é uma questão central. Sim, eu também fiquei pensando bastante sobre essa questão da autoestima, né? Porque, eles são a pior turma da escola, que já tem como chama? Assim, escrito na testa que eles são os piores, sabe? Esqueci a palavra. Enfim, é um rótulo, lembrei. Como se fosse, isso é uma verdade sobre você, né? E aí, quando ele me dá ou ele não faz um trabalho, ou ele faz um trabalho, mas que ele copiou e fez ali nos últimos 5 minutos, e eu penso, tá, vou dar uma nota baixa porque ele realmente não fez o trabalho. Será que eu não estou interferindo nessa autoestima também de uma forma negativa? Eu acho que eu me encontro muitas vezes perdida, sabe? Tipo, será que eu dou 10 porque ele fez o trabalho? É muito, muito, muito difícil, né? Nossa. Não é só uma questão difícil com as crianças, Ellen, é também com os adultos, porque muitas vezes na sala de aula me deparo com coisas assim, ai Jesus, eu acho que eu vou dar nota integral, assim, vou resolver assim, mas depois eu penso, não, passar um pouquinho, vamos ver qual eram os critérios, né, que nós estávamos trabalhando, isso é uma coisa muito importante. Mas eu queria tocar num ponto que eu acho que da pandemia para cá se dissolveu muito na escola, que é o projeto político-pedagógico da escola, tá? Que é o que nos ajudava a amarrar questões como essa que vocês estão levantando. Porque sozinha não tenho mesmo como decidir. Eu vou ficar me sentindo muito impotente. Eu acho que esse sentimento de impotência que a gente sente, né, Ellen e Ellen, né, muitas vezes na sala de aula, exercendo a docência. O sentimento de impotência, ele existe e ficou mais forte, no meu entender, nos últimos anos. Em especial depois da pandemia, porque também, pelo menos assim, na aparência, as questões de saúde mental ficaram mais fortes. E a gente também, em alguns momentos, fica com dúvida o que vai fazer, né, naquela situação, e às vezes tu nem sabe qual é o problema da pessoa. Mas por que eu volto à questão do projeto político-pedagógico? Porque é ali que as questões gerais da escola estão colocadas
né? Não é uma decisão individual minha, mas sim aquilo que está sendo proposto por aquele projeto. E aí, a partir da pandemia, que praticamente foram abolidos naquele período, né, os projetos pedagógicos para implementar uma ação, digamos assim, do Estado e do município geral, para todas as escolas em função da situação de emergência, eu penso que o projeto ficou agora, mesmo depois de ter passado esse período, ficou muito, muito esquecido. Tanto que eu sempre peço para os estudantes na escola, a primeira coisa a levantar é o projeto da escola. Isso é uma dificuldade, porque ou ele está sendo construído, ou reconstruído, ou porque não sei o quê. Então, me parece que a escola está confusa, está embananada em relação ao que, de fato, ela quer ser naquela comunidade. E aí eu vou um pouco para a tua pergunta, né, Samuel, qual é o nosso papel de professor nessas encruzilhadas, tá? Porque certamente não é o mesmo papel de 10 anos atrás, que eu desempenhava com mais tranquilidade, digamos assim, embora nunca tenha me sentido uma pessoa tranquila, uma professora tranquila. Eu sempre tive muitas dúvidas, muitas incertezas, sempre naquele fio, né, caminhando sob um fio, sabe? Eu acho que a docência é muito isso. A certeza não é muito boa, não é boa, tá? A predisposição à escuta e ao envolvimento com os estudantes é que é o grande barato da docência. Mas sim, você tem que avaliar, tá certo? Faz parte da autoridade docência, como o Samuel lembrou antes, é do nosso métier a avaliar. E aí eu acho que tem um outro fator complicador, que ainda hoje de manhã, lendo, por uma questão de uma banca que eu tenho que participar, Pedagogia da Autonomia, olhando algumas coisas, o Paulo Freire nos lembra que a autoridade está muito encharcada do autoritarismo, de uma ideia de autoritarismo. E a gente não quer ser autoritário. Então, muitas vezes, a gente deixa de exercer autoridade com medo de ser autoritário. Quando também nós temos que perguntar, mas por que você chegou agora? É legítimo perguntar. Né? É legítimo perguntar. Por que não fez a tarefa? Isso é nosso papel. Né? Senão, como você falou, né? Ele chega aí, o Ed, sempre estou sempre no mesmo lugar. Né? Então, são coisas que, do ponto de vista humano, são difíceis para a gente. Eu vejo como profissional, professora atravessa totalmente, mas sim, nós temos essa autoridade, só que não de forma autoritária, né, que está tão pertinho, o tempo assim, está muito pertinho desse autoritarismo. Então, o Freire falava muito disso, né? É questão que a gente tinha muito medo de exercer autoridade, com medo de ser visto como autoritário, porque a nossa sociedade é essa, é autoritária. Ela é autoritária e a gente acaba pegando um pouquinho, pelo menos um pouco desse viés. Não, e só para complementar, a gente vai, nós, né, chegamos nesse dilema, vocês vão chegar nesse dilema, porque como a Vânia falou, tu vai perceber, a questão é, o fulano, por vários motivos, chegou atrasado, só que os outros chegaram no horário. Os outros fizeram um trabalho, aquele não fez o trabalho. Né? Então, tu vai te apresentar com esse conflito. Não, mas espera aí. Indiferente, né, de que dos motivos pelo qual aquele ou aquela não fizeram o trabalho, os outros fizeram. Então, aqueles que fizeram, né, Vânia, vai ter um outro valor. Né? Vai ter tem um outro processo aí. Né? Então, acho que se apresenta isso e como é importante a gente... aí como o Paulo Freire vai dizer que a autoridade não autoritária, né? A autoridade é que vai tentar dar conta disso, né? E esse que está aí que está o grande barato, assim, né? E as grandes questões, porque é você que vai decidir, né? Aí é tu que vai decidir mesmo. Então acho que essa é a grande questão, né? E sem manuais, né, Samuel? Sem manual, não é prescritivo. Eu sempre falo, no início de cada ano, na disciplina que eu trabalho didática, eu sempre vou dizer, pessoal, não espere uma didática prescritiva, nem sei fazer isso. Didática é construção, vamos lá. E que é muito difícil, porque todo mundo espera que tu ensine ele a ensinar. Essa é a nossa lógica cartesiana e positivista,
né? Que alguém te ensine as coisas, te dê as coisas ali, né? O mais que eu posso fazer é caminhar junto no caminho das pedras, né? E junto com os estudantes. Mas acho que são posturas, né? São modos de compreender a docência e a educação, né? Que estou levando. Porque é mesmo, quando a sociedade realmente desejar uma sociedade educada, nós vamos ter, porque nós temos formação para isso, nós temos conhecimento para isso, nós temos intelectuais que pensaram a partir do próprio Brasil a educação. Não precisa nem pegar lá de fora, importar, né? Não querendo ser xenófobo, mas nós temos pedagogias e teorias produzidas a partir do Brasil e da América Latina. E eu acho que poucos conhecem, né? Poucos pensam nisso. E aí eu vou me lembrar lá do século XIX, eu acho, José Martí, dizendo que era preciso tirando os pés da América do Norte. E, na realidade, a gente talvez ainda não tenha conseguido fazer isso, vide os acontecimentos contemporâneos, vide o que a gente está vivendo hoje no mundo ocidental, né? E essa dificuldade da gente se estabelecer como nação, como, né, com soberania, a partir dos seus próprios interesses, né? Acho que tudo está muito interligado com a educação, como a gente se vê, não se ver como uma colônia, não se ver como subalterno, sabe? Jamais. E aí eu acho que as crianças, Ellen, e também você que deseja os jovens, como que você falou, dos jovens que você deseja, Samuel, não esqueci o nome agora, que eles, na verdade, nos fazem pensar outras lógicas de como ser situado, porque eu não vou aceitar qualquer resposta, não vou aceitar qualquer comando, digamos assim, nem qualquer tipo de organização, até porque eles têm as próprias nos seus territórios. E aí, quando isso nos problematiza, também já nos desloca na nossa posição, nos faz pensar naquelas outras pessoas e jeito que nós não conhecemos, sair um pouquinho da nossa bolha, pensar que a formação é o tempo todo e é com os estudantes, é com as crianças ali e as juventudes. Então, quando eles trazem outras questões que escapam um pouco ao nosso pensamento, né, estabelecido, eu acho muito bom também. Eu só queria também fazer uma... Eu sempre leio coisas muito... A Vânia me conhece, né? Eu leio coisas muito diversas, assim. Às vezes estou lendo alguma coisa da história, daqui a pouco estou lendo alguma coisa da literatura, mas a Vânia também é assim. A Vânia também é nessa relação. E eu não sei se alguém aqui já ouviu falar num livro, né? Que é um livro sagrado, muito importante da cultura hindu, que é o Bhagavad Gita, né? E o Bhagavad Gita é um livro muito importante para mim, né? Não somente numa questão, não na interpretação somente espiritual ou holística, enfim, né? Mas o Bhagavad Gita conta uma questão muito importante que eu acho que tem uma relação muito com a gente, assim, como professor e professora, assim. Porque no determinado momento, né, o Arjuna, né, que é o príncipe, que é o guerreiro, ele olha antes de começar a batalha e ele está no meio de uma batalha. Para quem nunca leu o Bhagavad Gita, vou tentar falar sem dar um spoiler, né? Se dá uma grande batalha, uma grande luta num determinado momento, e o Arjuna, né, que é esse ser, que também é um ser mitológico, né, que também é pintado como se fosse um jovem, um príncipe jovem e tal. Ele chega para a batalha e ele olha para os dois lados, né? De um lado ele vê familiares, amigos, primos, tios. Para o outro lado ele olha para o outro lado, que é o lado do exército que ele está, e ele vê a mesma coisa. E de repente ele entra em conflito porque ele não quer batalhar, né? Mas por mais que a batalha nesse momento, a guerra, não tem o mesmo significado que a guerra hoje. A guerra hoje ela tem o significado de aniquilação, né? A guerra que está falando é guerra de batalha mesmo. Vai ter morte, vai ter isso, mas não é um aniquilar o outro, ou aniquilar a outra etnia, enfim. E o Arjuna não quer fazer parte dessa batalha. Ele para e quem está de cocheiro, dirigindo a carroça que ele está, é o Krishna.
e o Krishna está ali materializado como cocheiro, como alguém que está dirigindo, como serviçal dele. E ele para naquele momento e diz que não vai fazer parte daquilo ali, não quer fazer parte daquilo ali. E aí Krishna para, desce, se apresenta, diz que é Krishna, né? E aponta um caminho para ele. E vai dizer para ele o porquê que ele deve fazer parte daquela batalha. E vai mostrar para ele qual é o dever dele dentro daquela batalha, né? Que ele não pode fugir daquilo ali, né? E aí eu não vou dar spoiler para vocês, né? Quem já leu, leu. Quem não leu vai ter que ler para conseguir descobrir. Mas ele é totalmente conflituoso. Ele é o que fazer, né, Vânia? É o que fazer do Freire também, né? Eu estou ali, é uma batalha, é uma guerra, e qual é o meu papel? Né? Qual é o meu papel no meio de tudo isso? Né? Então eu acho que isso é uma questão importante para a gente conseguir pensar que os desafios eles são muitos, né? A gente vai ter, né? Mas acho que o caminho da educação é um caminho que vale muito a pena ser trilhado, muito a pena ser construído. Essas batalhas são boas, né? Então acho que é mais ou menos isso. Acho que a Roselaine tinha levantado a mãozinha. Não, eu só ia entrar assim num assunto voltando ao que a colega tinha comentado, que eu penso assim, eu não tenho experiência como professora, não trabalho em sala de aula. Então, eu estou fazendo pedagogia, mas ainda tenho muito para aprender nessa caminhada. Mas eu vejo como assim, o professor também tem que ter um olhar atento, mais afinado nessa questão que nem ela colocou ali, porque a gente também não pode perder esse aluno, né? Se tu simplesmente tratar como um igual e não olhar as questões particulares que já fazem com todo aqueles problemas particulares que ele tem, estar ali e estar presente, tem que ter uma forma motivacional do professor conseguir tentar resgatar esse aluno com comprometimento e responsabilidade, né? Não de passar a mão por cima e dar tudo pronto, mas é um olhar mais afinado do, poxa, se atrasou, mas está aqui, tu veio, para não perder, né? É só um modo assim que eu vejo, não sei se eu estou certa ou se eu estou errada nisso, mas é uma forma de não perder totalmente esse aluno. Seria só isso. Eu não sei, Samuel, se tu lembra, só fazer um parênteses que agora me ocorreu, daquele filme Nunca Me Sonharam, que eu não sei se vocês já assistiram, são várias, um documentário brasileiro belíssimo sobre escolas brasileiras, são várias escolas, e tem um caso, Roselaine, que é do menino que levava as tarefas de matemática, assim, ele fazia um caderno muito sujinho, amassado, e o professor um dia chamou a atenção, né? Olha só, o capricho, não sei o quê. O menino, acho que, não sei se desapareceu, alguma coisa assim. E aí o professor resolveu investigar e foi na casa desse menino, e a mãe convidou para entrar e coisa e tal, e ele descobriu que nessa casa não tinha uma mesa para fazer as tarefas. E a criança fazia a tarefa no chão, debruçada no chão, fazendo aquela tarefa, as tarefas de matemática. Esse meu filho adora matemática. Ele passa horas fazendo esse exercício. E aí o professor, imagina, olha o impacto que é ser professor. Porque quando a gente vai imaginar, entendeu? Então, isso que tu disse faz sentido, né? Então, ele recuperou aquele menino, né? Foi entender os porquês daqueles materiais serem assim, daquela situação toda, que muitas pessoas são muito diferentes, têm condições muito diversas nas suas casas, algumas nem têm casa, então, como você falou antes, ali, a Eden, cuidar, um irmãozinho maior cuidando do menor, com responsabilidades de adultos, veja bem o peso disso, ainda preocupado com a mãe, sabe lá o que vai acontecer, o peso disso na vida de uma criança, porque ele vai ter cabeça para estar no colégio, pensando como os demais, que só estão estudando, embora não seja uma tarefa fácil para ninguém. Mas me lembrei muito daquele documentário que a gente assistiu, que é belíssimo, né? Que eu super recomendo também. Não, perfeito. Esse documentário tem muitos. Esse aí é fantástico, esse exemplo. Tanto que o professor começa a chorar, né, Vânia, no relato. Né?
Ele disse, inclusive, a mãe dele fala assim, se eu não me lembro, eu passei para os jovens aqui no Pescara, passei esse documentário. E ele fala assim, quando eu cheguei no portão, a professora, a mãe do guri já conheceu o professor porque o guri já tinha falado para ela, e o guri era, tipo assim, alucinado por ele como professor. Então, quando ele chegou na porta para procurar, a mãe do guri já sabia que ele era o professor de matemática. Então, aí, quando ele entra, ele vê, tipo, não tem como, assim, né? A casa é toda suja, no chão, enfim, não tem como não, o caderno não ser sujo. Eu acho que é muito essa questão de como medir. Mas eu acho que a Roselaine também falou uma outra coisa, Vânia, que eu acho que ela nem percebeu no início da fala dela, que é o que vai diferenciar muitas coisas. Ela falou assim, nós temos que estar atentos. Essa é a grande questão hoje. Nós estamos muito desatentos para tudo. A gente, o celular, tudo. Na verdade, nós não estamos atentos a nada. Nós estamos desatentos. Então, eu acho que a grande questão ainda, não somente nós como cidadãos, né, como políticos, como pessoas que se interessam pela vida pública, mas como professores e professoras, a grande dificuldade é estar atento. Nós não estamos atentos. Então, acho que a Roselaine acertou muito. A gente precisa estar atento e é muito difícil. É muito difícil nós estarmos atentos às coisas que estão acontecendo, porque a realidade, ela não se apresenta de uma forma direta para a gente. Então, a gente precisa estar muito atento para isso, né? E aí, vou dizer um livro que a Vânia me indicou eu ler no início do meu mestrado, que é o Ensaio sobre a Cegueira do Saramago, que é a diferença entre enxergar e perceber. Eu acho que o professor e a professora têm que afinar esse sexto sentido, que é o sexto sentido que não é somente o de enxergar, é o de perceber. E a gente, e ainda digo mais, né? Acho que a Vânia tem mais tempo que como docente do que eu, estou começando agora, mas como as pessoas também, né, Vânia, depois, aí é uma outra novela, a gente vai escrever um outro capítulo da novela. Como a partir do momento que a gente começa a se despertar e estar atento, como a gente começa a ser criticado na própria escola por estar atento a essas coisas todas. Como a gente vai ser criticado por ser depois o professor e a professora que não vai estar na sala de professor matando os alunos. Como a gente vai ser ainda o professor e a professora que vai estar vendo os problemas, cansado, estressado, brabo, mas ainda acreditando nisso. Né? Então, aí tem um outro lado. Né? Tem essa, mas aí eu acho que é um capítulo depois, né, Vânia? É um outro capítulo. Né? Primeiro a gente aprende a estar atento para essas questões todas e depois a gente vai encontrando os outros níveis. Assim, eu acho que é mais ou menos por aí. Lembrando bastante o Antônio Nova, que nós somos uma pessoa profissional professor, né? A pessoa nunca descola do professor, do profissional. Então, quando a gente entra na sala de aula, você está pensando na conta que você não pagou, no seu boleto, nos seus problemas que ficaram em casa, né? A gente não é dissociado. Então, às vezes, essa atenção fica muito disputada mesmo. E hoje a gente tem até o que chama economia da atenção, que é nos tirar das relações presenciais, das relações que nós estamos, de fato, imersos no momento, nos levar para outro, para pegar nossos dados, para pegar a nossa subjetividade, o que a gente gosta, sabendo mais do que nós, para nos vender coisas, né? Então, os sonhos hoje são vendidos, eu acho uma coisa muito triste, sabe? A coisa que eu mais sinto em relação à nossa subjetividade. Nossos sonhos estão sendo colonizados, né? Por pensamentos, por ideias e por desejos que não são exatamente aqueles nossos. Daqui a pouco a gente nem vai se dar conta disso, né? Acho que já está um pouco difícil em função das múltiplas realidades que nos são apresentadas, né? Do mundo fake, da dificuldade que é você distinguir o que é realidade, o que não é, o que é verdade, o que não é, né? Então, essa nossa atenção, eu concordo que ela é muito importante, né? Ela é fundamental, é você estar ali. Eu acho que é o fato de a gente estar ali, sabe?
seja por 1 hora ou 2, não importa, é a gente estar ali, sabe, de fato, e não só contabilizando o relógio, no tempo do Cronos, vamos ver, vamos deixar rolar, vai passar, né? E os alunos percebem muito isso, quando tu estás ali, eles sabem que tu estás ali, sabe? Assim como a gente percebe que quando os alunos estão, quando a gente consegue essa sincronia, digamos assim, que é maravilhoso, a gente está e os alunos também. Acho que esse é o nosso desejo de todos os professores, né? É ter essa sincronicidade que não é sempre que acontece mesmo, né? Bueno, mais alguma ideia? Mais alguma coisa? Já que estamos tão nesse sulzinho, às vezes eu me esqueço que eu estou falando com pessoas que não estão só aqui, né? Nosso vocabulário nos entrega muito, né, Samuel? É uma coisa impressionante, né? Sempre sou pessoa de Pinheiro Machado, que Pinheiro Machado nunca saiu de dentro de mim, né? Então, são nossos vocabulários, assim, muito daqui, ó, o pessoal percebe o bueno e tá, né, bah, né, aquelas coisas que para nós é parte fundamental da linguagem, mas que merece, né, Pelotas, Rio Grande, Porto Alegre são as rainhas do merece, o resto não sabe o que é isso, e acha muito engraçado, né, merece, uma coisa tão carinhosa, tão, né, delicada, eu acho uma palavra, né, que é dedicada ao outro, merece, puxa vida, coisa bonita isso, né? Temos coisas bonitas entre nós para mantermos. Pessoal, mais alguma coisa? Então, eu acho que o Samuel é muito bom em provocações. Tinha um programa na TV Cultura chamado Provocações. Não me lembro quem era o apresentador, era sensacional. Era o Abujamra. O Marcelo Taz tentou dar continuidade e não deu conta. Então, era aquela figura extraordinária, com aquele, né, aquele ar, assim, sempre, tipo, da provocação, né? Eu lembro algo, se vocês puderem ver, tem no YouTube, que é as provocações, foi ele com o Rubem Alves. Foi das coisas mais sensacionais que eu já vi, essa conversa com o Rubem Alves nesse programa Provocações. E o Samuel, acho que faz muito bem esse papel, quando nos provoca, né, de certa forma, nos convoca a pensar sobre questões que são relacionais, são do ponto de vista epistemológico também, são do ponto de vista de paradigma, o que a gente pensa mesmo que é educar, estar na escola, o que é escola, não é só uma casa, né? Então, quero te agradecer muito a tua presença ainda aqui na tela, né? Aqui seja essa telinha plana, né? 2 dimensões, aqui a gente não vê a coisa assim muito dada, mas sempre importante, são momentos importantes quando a gente consegue estar uns com os outros, né? E levantar questões assim que acho que são muito caras à profissão professor, ou para quem está na formação, porque a nossa profissão é o tempo inteiro formação, não existe formação inicial, formação continuada, há muito tempo que eu defendo isso. Existe formação, e formação é sinônimo de educação. Paulo Freire também ensinou isso, educar e formar são sinônimos, tá? Então, super obrigada, Samuel, fica para ti finalizar se quiseres. Pessoal, muito obrigado, assim, eu fico à disposição, né, para a gente participar de outras conversas, outros diálogos, né, eu sou um cara meio híbrido, assim, né, Vânia, eu sou da história, mas eu tô sempre, eu acho que futuramente só vai sobreviver quem for meio híbrido, assim, né, quem tá transitando por outras áreas, né, porque eu acho que o objeto nunca tá no campo, tá sempre no campo multidisciplinar, né, Vânia? A gente está sempre pensando como é importante a gente pensar, o pessoal que é da pedagogia mesmo, como é importante estudar geografia, né? Como é importante a gente pensar muitas coisas, assim, né? Eu acho que a gente precisa cada vez mais ser híbrido, assim, cada vez mais pensar fora da caixa, né? Propor discussões, debates com outras ciências. A colega mesmo falou, a Eden falou aí sobre a questão dos quadrinhos. Eu sou um cara que, eu não, assim, para mim, o ensino de história sem quadrinhos é quase impossível, assim, sem quadrinhos
filme e literatura é impossível, assim. Então, a gente precisa o diálogo com as artes, o diálogo com as ciências, né? E é isso, né? A gente precisa estar sempre, assim, antenado a isso, aquilo que tem se atualizado também, né? Mas fico à disposição, né, para outros diálogos, outros debates. Para mim é sempre muito importante estar junto com Recidade, né, junto com as coisas que a Vânia também propõe. E acho que tem seriedade, uma responsabilidade, né, e que repercute depois, repercutiu e repercute até hoje na minha vida, como educador, como pesquisador, como cidadão. Então, acho que a gente, para mim, é um prazer participar, né? E fico à disposição para outros espaços, outros momentos também, tá, gente? Então, super obrigada, foi uma ótima tarde, um ótimo pedacinho de tarde, né? Já está entardecendo, né? Mas já ainda tem luz, coisa boa primavera. Se inverno seria a noite, então eu aprecio muito a primavera porque tem mais luz. Gosto de mais horas de luz na minha vida. E hoje estava maravilhoso aqui em Pelotas, espero que onde vocês estão também tenha sido. Muito obrigada, um abração e até a próxima, pessoal. Muito obrigada, Samuel. Te adoro. Tchau, gente, tá de boa. Abração, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau.